Bom, uma caixa cúbica de aresta 10 centímetros está totalmente cheia de água. Então, o volume da aresta, ou melhor, o volume do cubo é aresta ao cubo. Se ele diz que a aresta é 10, 10 ao cubo, então nós temos o quê? 1000. 1000 o quê? Centímetros cúbicos, porque está em centímetros. Esse é o volume do cubo. Está totalmente cheio, então o volume é esse. Aí ele fala assim, ó, ao despejar toda essa água, ou seja, ao despejar os 1000 centímetros cúbicos de água, num tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá que altura? Então, imagina que eu tenho aqui ó, um tubo cilíndrico, segunda figura espacial, saindo do cubo, entrando agora no cilindro, onde ele deu para a gente um raio. O raio é de 5 centímetros. Ele quer saber qual é a altura que vai atingir esse volume aqui. Bom, o volume do nosso cilindro é a área da base vezes a altura, como a gente viu aqui em sala. A base do nosso cilindro é o quê? Um círculo, ou seja, πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura. Só que isso aqui tem que ser igual ao volume do cubo que foi despejado aqui dentro, ou seja, igual a 1000. O raio é 5, 5 ao quadrado, 25 vezes π, vezes h, é igual a 1000. 25π vezes h é igual a 1000. Ele quer saber qual é o valor dessa altura. Ora, isso aqui não está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Qual vai ser, então, a altura, a coluna de água, né? A altura da água? Vai ser 1000 dividido por 25 vezes π. Olha, 1000 por 25 dá exatamente quanto? 40 em cima. Só que o π continua aqui embaixo. Então, a altura vai ser 40 dividido por π, o quê? Centímetros. Na questão, ele colocou, a altura é de espacinho por π. Quanto por π? 40, né? Então, qual é a alternativa que atende aí a nossa questão 49? Letra B de bola. Tranquilo? Então, a nossa segunda questão, a questão 50 da prova, é uma questão de trigonometria, onde ele trabalha aqui arco duplo, seno de 2x. Não sei se você já memorizou, mas tem que memorizar, porque seno de A mais B é seno A, seno B, mais seno B, seno A. Só que A e B são iguais, né? Quando eu tenho seno de 2x, eu tenho seno de x mais x. Então, você precisa já estar na sua mente aí, ó, que o seno de 2x nada mais é do que 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, tá? 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. A gente mostrou aqui na aula como é que a gente chega nisso aqui rapidinho. E isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 1 terço. Baseado nisso, ele pede o quê? Secante de x dividido pelo seno de x. Vamos colocar aqui embaixo. Secante de x dividido pelo seno de x. Opa! Para resolver isso, a gente precisa lembrar quanto é que vale secante de x. É uma razão inversa, né? Secante é o inverso de quem? É o inverso do cosseno. É 1 sobre cosseno de x. Só que isso aqui vai ser dividido por quem? Pelo seno de x. E aí, a gente fica com a divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Logo, isso aqui vai ser igual a 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre seno de x. Isso vai ser igual a quanto? 1 vezes 1 em cima dá 1. E embaixo, cosseno vezes seno, ou seno vezes o cosseno, é a mesma coisa, né? Seno vezes o cosseno, ou seno vezes. Tá aqui, ó. 1 sobre seno vezes o cosseno. Espera aí. Você percebe que eu tenho isso aqui, bem aqui. Então, esse 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, quanto é que vai ser, na verdade, seno de x vezes o cosseno de x? Vai ser 1 terço dividido por 2, ou seja, 1 sexto. Sim ou não? Então, como é que vai ficar isso aqui? A nossa resposta final. 1 dividido por 1 sexto. Quanto é que é 1 dividido por 1 sexto? Repete a primeira e multiplica pelo inverso. O inverso de 1 sexto é 6. Então, 6 é a resposta da questão 50. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Questão aí de identidade trigonométrica. Bom, o que nós temos aqui é uma questão de equações polinomiais, porém, na verdade, no livro que caiu aqui, está lá no ensino fundamental, está lá no 8º ano. Por quê? Porque é uma divisão de polinômio por polinômio do primeiro grau. Eu posso usar aqui, inclusive, o teorema do resto. Como é que eu aplico o teorema do resto aqui?
Para eu achar o resto de uma divisão polinomial por um divisor, que é um binômio do primeiro grau, eu igualo esse aqui a zero e vou achar o valor de x. X é igual a quanto aqui? Menos 2. O que é que eu faço para achar o resto dessa divisão sem precisar efetuar a divisão? Eu vou substituir esse valor de x no polinômio dividendo. Eu acho direto o valor do resto. Então, quando ele fala que A é o resto dessa divisão aqui, ó, por x mais 2, olha só como é que eu vou encontrar o valor de A. Eu vou pegar o valor de x que veio de lá e vou substituir aqui. Então, vai ficar o quê? Menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 mais 6. Aí eu vou achar aqui o valor de A. Olha só que legal. Menos 2 ao cubo dá menos 2, correto? Base negativa elevada ao expoente ímpar fica negativo. Menos 2 ao quadrado dá 4, só que menos 4 vezes 4 dá... E aqui eu vou ter o seguinte, ó, menos 4 vezes menos 2, menos por menos dá mais 8. Mais 6. Que lindeza. Menos 8 mais 8 dá 0. Quanto é 12 menos 6? Menos 6. Logo, o valor de A é igual a quanto? Menos 6, é o primeiro resto. Aí agora eu vou para o valor de B. Quem é B? B é o resto da divisão por x menos 3. Como é que eu faço para achar o resto? Igual a 0 e acho x igual a quanto? Para achar o resto, eu pego esse valor de x e substituo no mesmo dividendo, que é o mesmo. Aí vai ficar o quê? 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado, né? Você tem que colocar em parênteses aqui. 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 6. Quanto é que vai dar isso aqui? 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 9, 27. Menos 27. Aqui vai ficar menos 4 vezes 3, menos 12, mais 6. Ó, 27 menos 27 dá 0. Quanto é menos 12 mais 6 de novo? Ou seja, B também é igual a... Se A é menos 6 e B é menos 6, A é igual a B. Isso se encontra em que alternativa? Alternativa correta da questão 51, letra A. Em uma classe da primeira série do curso de formação de sargentos, as idades dos alunos se distribuíam conforme a tabela, que está aí, bem aí. Dessa forma, a idade média ponderada desses alunos era de quanto? Gente, a média ponderada que ele quer, né, a idade média ponderada, você vai pegar simplesmente o quê? Você vai pegar a quantidade de elementos e multiplicar por esse elemento efetivamente. É a idade que ele quer saber, a idade média. Quantos tem 18 anos? 40. Então, eu vou pegar ó, a idade média ponderada, né? Idade média ponderada vai ser igual 40 vezes 18. Mais, quantos tem 19 anos? 30 vezes 19. Mais, 17 alunos têm 20 anos de idade. Mais, 10 alunos têm 21 anos de idade. Mais, 3 alunos têm 22 anos. E aí a gente vai dividir isso aqui, ó, pela soma dos pesos, que no caso aqui o peso vai ser sempre a frequência, ou seja, 40 mais 30 mais 17 mais 10 mais 3. Isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar aqui, ó, esses produtos aqui terão que ser realizados e depois somar esses resultados, tá? Aqui vai dar 4 vezes 18, vai dar 720. Aqui vai dar 57.570, mais 340, mais 210, mais 66. E no final a gente vai dividir por quanto aqui? Quanto é que vai dar essa soma? 70, 90 mais 10, 100. Beleza? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos ter que somar. Ó. 720 mais 570, mais 340, mais 210, mais 66. Vai dar 1.000 e pouquinho, 1.096, se eu não estiver enganado, né? 1906, aliás. 1906 vai dar essa soma, e pouquinho não, né? Quase 2.000, né? Só aqui dá 1.290, né? Aí já vai, 1.500 e pouco, é isso mesmo, mais 1.700, 1906. Dividido por 100, eu tenho aqui uma fração decimal, a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais, portanto, a idade média ponderada vai ser igual a quanto? 19,6. Qual é a alternativa correta? Letra C. Beleza? Bom,
Se 8 alunos do CFS da Escola Especialista de Aeronáutica entrarão em forma em uma fila única, de maneira que a única restrição seja de que o aluno mais alto fique no início da fila. Então, o número de formas diferentes de se fazer essa formação é quanto? Gente, nós vamos fixar aqui o mais alto, vou chamar de A, e eu vou aqui, ó, colocar 7, tá? O aluno número 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. O que é que pode acontecer? A gente pode mudar de posição entre eles. É uma permutação de 7 elementos. Permutação de 7 elementos é igual a 7 fatorial. E 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Bom, 7 vezes 6 dá 42. Quanto é 5 fatorial? 120. E aí, multiplicando 42 vezes 120, você vai achar quanto? 5.040. Onde é que tem 5.040 como resposta? Letra A. Portanto, a questão 53, letra A. Olha só, na questão 54, ele quer saber o valor dessa expressão aqui. Primeiro, eu tenho que enxergar que isso aqui, ó, é um número decimal. Isso aqui é 72 dividido por 10.000. Eu tenho 4 casas decimais. Então, vai ficar assim, ó, log de 72 sobre 10.000 na base 10. Ok? Dividido pelo log de 5. Que é aqui que alguém pode ter se perdido. Caramba, ele deu log de 2, deu log de 3, mas não deu log de 5. Eu só consigo fazer o produto 2 vezes 3. Não tenho propriedade de fazer log de 2 mais log de 3 para dar log de 5. O que é que eu faço com esses 5? Ora, log de 5 nada mais é do que o log de 10 dividido por 2. Acabou. Enxergou isso aí e matou a questão. Por quê? Lá em cima nós temos o log da divisão. Transforma em subtração. Isso é a mesma coisa que o log de 72 na base 10 menos o log de 10.000 na base 10. Dividido por quem? A mesma coisa aqui. Log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. Agora, o que a gente precisa fazer é fatorar esse 72. Fatorando 72, ó, vai dar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2, que é 8 vezes 9, 72. 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. Então, colocando aqui, ó, log de 2 à terceira vezes 3 ao quadrado, menos quanto? Quanto é o log de 10.000 na base 10? 10 elevado a 4 dá 10.000. Então, isso aqui vai dar 4. Menos 4 dividido. Log de 10 na base 10 é 1. Menos o log de 2 na base 10, ele deu. Quanto é o log de 2 na base 10? 0,3. 3 décimos. Tranquilo até aí? Agora, o nosso próximo passo, gente, é trabalhar aqui, ó. Se a divisão a gente transformou em subtração, o produto a gente transforma em quê? Em soma. Portanto, isso aqui vai ficar assim agora. Igual ao log de 2 à terceira na base 10, mais log de 3 ao quadrado na base 10. Menos 4. Tudo isso dividido por quanto? Quanto é 1 menos 3 décimos? 7 décimos. Não é assim? Agora, qual é a propriedade que a gente vai aplicar aqui agora? Expoente, ó. O que é que acontece com o expoente? Passa para frente, multiplicando. Isso, portanto, vai ser igual a 3 vezes o log de 2 na base 10, mais 2 vezes o log de 3 na base 10, menos 4, tudo isso dividido por 0,7. Trabalhosa, né? Um pouquinho trabalhosa, né? Não é essas coisas todas, não, mas a questão mais trabalhosa da prova é essa. Quanto é o log de 0,2? De 2, aliás. O log de 2 é 0,3. Então, 3 vezes 0,3. Mais 2 vezes, quanto é o log de 3? 0,5. 2 vezes 0,5 menos 4. Tudo isso dividido por 0,7. Igual, olha, 3 vezes 0,3 dá 0,9, mais 2 vezes 0,5 dá 1 inteiro, é verdade? 2 vezes 5 décimos dá 1 inteiro, menos 4. Tudo isso dividido por 0,7. Estou fazendo bem devagarzinho. Igual a quanto, finalmente? 1,9, correto? 9 décimos mais 1 dá 1,9. 1,9 menos 4 dividido por 0,7. Tem gente que trava quando vê vírgula, né? Gente, o bizu é você esquecer a vírgula, depois você bota de volta no lugar. Imagina o seguinte, ó.
Se eu multiplicar aqui por 10, vai ficar 19 menos 40. Vai dar menos 21. Só que não é menos 21, é menos 1, é 2,1. Menos 2,1 dividido por 0,7. Você tem a mesma quantidade de casas decimais em cima e embaixo, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos 21 dividido por 7. Eu multipliquei por 10 em cima e embaixo. Isso vai dar quanto? Menos 3. Menos 3. Qual é a alternativa correta da questão 54, letra A? Questão 54 da prova de código 05, letra A. Pedro é um tenista profissional que vem treinando 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino, ele fará 5 saques a mais que no treino anterior. Se o objetivo de Pedro é alcançar o dia em que treinará 180 saques, ele conseguirá isso em que dia? Ele coloca assim, isso no tracinho, né? Dia de treino, considerando hoje o primeiro dia. Gente, quando ele colocou aí no final, considerando hoje o primeiro dia, ele tirou qualquer possibilidade de dúvida, né? Ou seja, nós temos uma progressão aritmética crescente de razão 5, está muito claro aqui, aumentando de 5 em 5, a partir do dia anterior. E ele quer saber em que dia ele alcançará, em que dia de treino ele alcançará 180 saques, já que ele vai aumentando 5 saques por dia. Quando ele mata aqui, ó, considerando hoje o primeiro dia, esse é o A1. É o primeiro termo da nossa PA. Aqui o A2, aqui o A3 e aqui é o AN. Então, descobrir quem é o N é descobrir qual é a ordem do dia. Se N for 10, é o 10º dia. Se N for 12, é o 12º dia. Como é que eu faço isso? Eu faço isso usando o termo geral da PA. A N é igual a quem? A 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a gente percebe que a prova da especialista é uma prova que cobra praticamente a aplicação direta. Você precisa ter o domínio da matéria de maneira bem tranquila, nada aprofundada, né? Então, vamos lá. Isso aqui, ó, o nosso AN é igual a 180. Mas quem é o nosso A1? É o primeiro dia aqui, ó, 120. Mas o N é exatamente o que a gente quer achar. Então, vai ficar N menos 1 vezes a razão, que é quanto? A razão da PA. De quanto em quanto que aumenta? 5. É uma PA de razão 5. Isso é igual a quanto? 180. Esse 120 que está somando aqui, ó, vai passar para lá subtraindo. Aí vai ficar 5 vezes N menos 1 igual a 60. Porque 180 menos 120 dá 60. O 5 que está multiplicando passa dividindo. N menos 1 igual a 12, né? 60 por 5 dá 12. Se N menos 1 é igual a 12, é porque o N é igual a 12 mais 1, ou seja, 13. São 13 dias, né? Até chegar no 180, ou seja, no 13º e não no 12º. Teve gente que marcou aí letra B, é letra C, tá? 13º dia. Ele fala assim, ó, uma empresa de produtos químicos tem o seguinte logotipo. Esse logotipo que está aí, que eu estou esboçando a figura que vocês têm aí na prova. Composto por 2 círculos concêntricos. Então, ele fala que eu tenho um círculo maior e um círculo menor com o mesmo centro. Concêntrico significa isso. Divididos em 6 setores circulares de 60 graus cada. Olha que coisa linda. Ele ainda diz que isso aqui é 60 graus. Todos eles aqui são 60 graus. Todos. Ó. 6 vezes 60 dá 360. Beleza. Se o raio do maior medir 10, o raio maior, vou chamar de Rzão. O Rzão mede 10. E o raio do menor mede 8, ou seja, vou chamar aqui de Rzinho. Rzinho medir 8. Feião esse meu R, né? Mas eu não sei fazer um R melhor do que esse, não. O Rzinho igual a 8. Toda a área rachurada em cinza mede quantos pi centímetros quadrados? Vai medir quantos pi centímetros quadrados? Esse número aqui que a gente quer encontrar. Gente, muito tranquila essa questão. É só você visualizar o seguinte. Vamos começar aqui, ó, por essa área de fora, essas beirinhas aqui, ó, essas bordas da pizza aqui, ó.
Quantos pedaços eu tenho? 3. Algum inocente pode ter pensado, caramba, eu pego então a área de toda a coroa e divido por 3. Se fizer isso, se lasca. Né? Por que se lasca? Porque se eu dividir por 3, é como se eu tivesse um arco de 120 graus. Não é isso que eu tenho. Eu tenho quanto aqui? 60, 60 e 60. Dá o quê? 3 vezes 60 dá 180. Então, essas bordazinhas aqui, juntas, as 3, na verdade, equivale a meia coroa circular. Como é que se calcula a área da coroa circular? Π Rzão ao quadrado menos Π Rzinho ao quadrado. Como esses 3 pedaços juntos equivalem a meia coroa, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 2. Então, vou ter a área das bordas. Beleza? Bom, aqui o R é 10, aqui o R é 8. Vai dar o quê? 100π menos 64π. 100π menos 64π dividido por 2. Ó. Olha que legal. Vai dar 36 por 2, vai dar quanto? 18π centímetros quadrados, só as bordas. Agora falta a gente achar o quê? As fatias das pizzas agora. São 3 também. Só que, apesar de serem 3 fatias, quando juntar as 3, 60, 60, 60 dá o quê? 180 graus. Então, eu vou obter meia circunferência, ou melhor, meio círculo. Como a área do círculo é π r ao quadrado, agora é π rzão ou π rzinho? Olha para a figura aqui. É o círculo maior ou é o círculo menor? Rzinho. Π rzinho ao quadrado sobre 2. Como Rzinho é 8, 8 ao quadrado dá 64, vai ser 64π dividido por 2. Dá quanto? 32π. Agora junta tudo. 18 com 32 dá quanto? 50π. Portanto, o número que completa aqui o espaço é 50. E isso está na alternativa C. Questão 56, letra C. A próxima questão é uma questão de geometria espacial que trata de revolução. Ele fala assim, ó, a revolução de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado em torno de um dos seus lados gera um sólido de volume igual a quanto? A gente falou de sólido de revolução, falou que o cone reto é um sólido de revolução, o cilindro é um sólido de revolução, a própria esfera é um sólido de revolução, mas em torno ali do eixo. Essa daqui ele inovou, apesar que no vestibular é muito comum cair esse tipo de questão. Mas na prova da especialista realmente foi novidade, né? Ele inovou nesse sentido. Porque ele vai rotacionar o triângulo em torno de um dos seus lados. Então, eu posso escolher qualquer um deles. Para ficar melhor a visualização do desenho, eu vou escolher aqui essa base. Eu vou rotacionar aqui, ó, em torno disso aqui. Então, aqui vai estar o meu eixo de rotação, o meu eixo de simetria. Eixo de rotação. Ele vai rotacionar aqui. Como assim? Imagina que eu vou pegar esse aqui, esse vértice, e vou girar aqui para baixo. Ele vai ficar girando assim, ó. Consegue imaginar? Isso aqui vai girar assim, ó. Ele vai girar assim. Estão percebendo aí, gente, como é que eu estou falando? Então, essa parte de cima vai ter uma hora que ela vai estar aqui embaixo. Isso aqui vai estar rodando assim, então presta atenção no que é que vai acontecer. É aqui assim. Porque isso aqui vai estar girando assim. Então, esse círculo aqui, ó, olha onde ele está fazendo esses 2 vértices aqui, ele está fazendo um círculo aqui, ó, aqui, ó, aqui está o círculo, e não aqui de frente para a gente. Está aqui na lateral. Consegue enxergar isso? Tipo 2 cones, né? Pronto. Qual é o sólido que foi gerado a partir disso? 2 cones. 2 calotas que se encostam aqui. Então, eu preciso enxergar isso, que eu tenho 2 cones aqui. Ó. Tenho esse cone aqui e tenho, ao mesmo tempo, outro cone do lado de cá. São 2 cones que se encaixam, que têm a mesma base aqui, o mesmo círculo aqui em comum. Por que é interessante eu enxergar que eu tenho 2 cones? Esse sólido vai formar 2 cones. Porque eu tenho o volume de 2 cones. Eu vou ter que calcular o volume do cone da esquerda e o volume do cone da direita. Mas eles são iguais. Então, eu calculo um cone e multiplico por 2. Mas aí eu preciso saber quem são os elementos do cone. Porque como é que se calcula o volume do cone? Volume do cone... Eu lembro que eu falei que é com o volume da pirâmide, né? Que é 1/3 do prisma. E o cone é 1/3 do cilindro.
é a área da base vezes a altura sobre 3. Mas quem é a base do cone? Como vocês podem perceber, é um círculo. Então, vai ser πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura do cone sobre 3. Então, é importante perceber onde é que está o cone para poder identificar quem é o raio e quem é a altura do cone em questão. A gente vai calcular um cone e multiplica por 2, porque eles são iguais. Aí a gente vai chegar no sólido que ele formou. Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio? Vamos lá. Ronaldo, Cauã, Davi, Fernando, Isabela, Letícia, Maicon, Pedro Daniel, Pedro Santos, Rian. Fala, Estevam, pode falar. Ele fala que é um triângulo equilátero, né? Isso. Aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6. Eu ainda vou... Então, o raio da circunferência vai ser... a altura do triângulo equilátero. Isso. Isso aqui vai ser o raio. Quem é isso aqui? É a altura do triângulo equilátero. Quanto é que vale a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então, quer dizer que o raio vai ser igual a quanto? Se L é 6, 3 raiz de 3. Isso é o raio que a gente vai usar aqui para calcular o volume. Agora, quem é a altura do cone? É daqui para lá. O que é isso aqui? 3. Que está na metade aqui, né? Do triângulo equilátero. Então, a altura é igual a 3. Por isso que é importante entender essa rotação, para poder achar o volume da forma correta. E aí, é só calcular o volume agora, que vai ser, então, π, o raio é 3 raiz de 3, né? Ao quadrado, vezes 3, tudo isso sobre, cortou, 3 ao quadrado, 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 vezes 9, então o volume de um cone só dá quanto? Mas quantos cones nós temos para formar o nosso sólido? Então, o volume do sólido vai ser 2 vezes 27π, que vai dar quanto? 54π centímetros cúbicos. Essa é a nossa resposta, 54π. Qual é a alternativa correta? Letra A. Questão número 57, letra A. O ponto P, de coordenadas 1 e 4, né? Aqui é o X, aqui é o Y, né? Abscissa ordenada. Esse ponto é, tracinho, a circunferência de equação. Aí eu coloquei aqui lambda 1, que é essa primeira equação. E a circunferência, eu chamei aqui de lambda 2. Esses nomes aqui quem deu fui eu, tá? Só para diferenciar. Isso aqui é uma letra grega, tá? Lambda. Geralmente você vai encontrar aí nas questões de geometria analítica essa representação para a circunferência, lambda. E o que é que ele quer saber? Se esse ponto é interior ou é exterior. Então, imagina assim, ó, só para você entender esse problema, se você nunca viu. Tem uma circunferência, tá aqui a equação da circunferência, né? Aqui é x menos xc, y menos yc, e aqui é r ao quadrado. Ou seja, a gente já sabe que essa circunferência tem raio 3. Essa daqui tem raio 4. Aí tem um ponto P de coordenadas 1 e 4. Ponto P aqui, ó. Ele quer saber se esse ponto ele é exterior, ou seja, está fora, ou se ele está aqui dentro da circunferência. Como é que a gente faz isso, né? Esse modelo de questão, realmente, eu também não trabalhei com vocês aqui na prova, não. Porém, o que dava para imaginar na hora da prova, gente? Eu tenho um x e y, tem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar esse x e y aqui dentro. Eu vou jogar o valor do x e o valor do y. O que acontece? Será que isso vai dar igual a 9? Será que vai ser diferente? Mas se for diferente, vai ser maior ou menor? Então, já aprende para... Porque, por exemplo, no vestibular isso cai muito. Já aprende para as próximas oportunidades. O que é que você tem que fazer daqui para novembro agora? Aumentar o rol de questões. Tá? É resolver modelos de questões diferentes. Se cair na prova, você dominar. Olha só. X é igual a 1. 1 mais 1 ao quadrado. Mais y é igual a 4. 4 menos 5 ao quadrado. Em relação a 9, o que é que isso aqui vai dar? 3 ao quadrado, ou 2 ao quadrado, 4, mais 4 menos 5 dá menos 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1 é menor do que 9, sim ou não? Isso quer dizer o seguinte, gente. Quando eu substituir isso aqui em relação às coordenadas daqui, ó, da circunferência, porque lembra que isso aqui representa o quê? As coordenadas da circunferência. Esse resultado aqui, ele deu menor do que o raio. Isso aqui não é o raio?
Se deu menor, é porque esse ponto, em relação à nossa circunferência λ1, o que é que ele é? Ele é interior. Porque, gente, olha só, para você entender a lógica. Se desse igual, significaria que o ponto P estava na circunferência. Como deu menor, porque essa equação aqui não é a equação exatamente do raio, que é a distância do centro a um ponto qualquer. Então, se essa distância do ponto foi menor do que o raio, é porque o ponto é interior. Então, você vai ter três situações do ponto em relação à circunferência. Ou ele é exterior. Quando é que ele vai ser exterior? Quando for maior que o quadrado do raio. Ou é igual, porque aí o ponto está na circunferência, em qualquer lugar da circunferência, mas está na circunferência. Ou foi o caso aqui quando der menor, que aí ele vai estar o quê? Interior. Então, o primeiro ponto em relação à primeira, o ponto em relação à primeira circunferência é interior. Vamos fazer a mesma coisa em relação à segunda para ver o que é que vai dar. Nós vamos ter aqui de novo, ó, 1 menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado, em relação ao 16. Vamos lá. 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado, 4, mais 4 menos 5 dá menos 1 ao quadrado, dá 1. 4 mais 1, 5. 5 é menor que 16. Então, em relação à segunda circunferência, ele também é o quê? Interior. Qual é a alternativa que fala que é interior e interior? Letra D de dado. A alternativa correta da questão 58, letra D de dado. Professor, Dadas as retas R, 2x menos 3y mais 9 igual a 0, S, 8x menos 12y mais 7 igual a 0, e T, 3x mais 2y menos 1 igual a 0. Pode-se afirmar corretamente o quê? Que elas são paralelas, coincidentes, perpendiculares, ou seja, eu tenho que isolar os coeficientes das três retas, colocando na forma reduzida, y igual a x mais b. Aí eu sei que se os coeficientes forem iguais, elas podem ser paralelas ou podem ser coincidentes. Quando é que elas vão ser paralelas? Se os lineares forem diferentes. E quando é que elas vão ser coincidentes? Se os lineares forem iguais. Agora, se elas tiverem coeficientes diferentes, elas não são paralelas nem são coincidentes, elas são concorrentes. E quando o coeficiente de uma é o inverso simétrico da outra, elas são perpendiculares. Foi isso que a gente viu, posição de duas retas. Vamos então isolar aqui os coeficientes das três para poder ver o que, é que dá para mexer aqui. Olha só, isolando o valor de y aqui, eu vou jogar esse 3y para lá, vai ficar assim, ó. 2x mais 9 igual a 3y. E aí, perceba que esse y eu vou passar dividindo aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2 dividido por 3, mais 9 por 3 dá 3. Então, na reta R, essa é a equação. O valor de y é esse daqui, ó. Coeficiente angular é quanto? 2/3. Coeficiente linear é 3. Isso na reta R. Vamos para a reta S fazer a mesma coisa. Joga o 12 para lá para ele ficar positivo, né? Então, vai ficar assim. 8x mais 7 é igual a 12y. O que acontece? Esse 12y vai passar dividindo, não vai? Então, vai ficar 8 dozeavos de x mais 7 dozeavos é igual a quem? É igual a y. Isso na reta R. Mas lembre-se que 8 dozeavos é uma fração redutível. Dá para dividir por 4. Então, é a mesma coisa que escrever quanto? 2/3 de x mais 7 dozeavos. Esse é o valor de y. Gente, vamos lá. Antes de fazer a reta T, o que é que R e S são? A reta R e a reta S. O que é que elas são? Coeficientes angulares, já viram que não lembro da teoria, né? Esse é o problema. Coeficientes angulares são iguais. Se elas são iguais, é porque ou elas são paralelas, tem o mesmo ângulo, ou elas são coincidentes, uma em cima da outra. Aí você olha para o linear. O linear é igual ou diferente? Então, o que é que elas são? Paralelas. R e S são paralelas. Tem alternativa que fala isso? Qual é a alternativa? Ah, não. Não tem. E eu marquei letra A no gabarito oficial. Quer dizer, no gabarito que eu divulguei, não oficial. Porque o que é que acontece? Eu enxerguei RS, como estou falando, nem olhei esse T aí. Então, não é a letra A, tá, gente? O gabarito já vai mudar realmente. Vocês lembram aí o que é que vocês marcaram na prova? Vocês fizeram assim, vocês chutaram? Eu marquei B.
fez a prova, seu? Bora, gente. Fala comigo aí. Essa aí foi, Daniel, Letícia. isso aí foi letra C. Isso aí foi um dos vacilos que eu fiz na prova, fazendo a prova rápida e atropelando as questões. Pois é, essa daí, inclusive, ó, eu ia me fuder na prova, porque eu ia marcar a letra A, do jeito que eu fiz. Eu fiz em casa, só para divulgar o gabarito, e ó, fiz errado. Não enxerguei isso aqui. Estou falando para vocês agora aqui, tá? Juntando para vocês aqui agora. Beleza? Agora, olha só. Vamos achar a resposta correta. É só isolar o valor de y. Aqui eu vou jogar o x para lá e o y para lá vai ficar 2y igual a quem? Menos 3x mais 1. Certo? Quem é y? Passa dividindo. Vai ficar menos 3 sobre 2, x mais 1 sobre 2. Beleza? Agora, por favor, presta atenção. Você concorda que menos 3 sobre 2 é o inverso simétrico de 2 sobre 3? Então, nós podemos afirmar com certeza que a reta T ela é perpendicular, tanto com a reta R como com a reta S. Sim ou não? Concorda ou não? Pera. O coeficiente angular da reta T é menos 3 sobre 2. É o inverso simétrico. É o inverso e é o simétrico de 2 sobre 3. Só que 2 sobre 3 é tanto o coeficiente angular de R como de S. E quando os coeficientes angulares são inversos simétricos, como são aqui agora, é porque as retas são perpendiculares. Então, T é perpendicular à reta R, então também é perpendicular à reta S, que é a mesma coisa. Então, olha, T é perpendicular à reta R e T é perpendicular à reta S. Uma das duas alternativas tem que estar aí. Qual é a alternativa correta? Letra C. S e T, aqui, ó. T e S, S e T são o quê? Perpendiculares. Gabarito correto, letra C. Tá? Já corrijam aí. Não sei qual foi o gabarito que vocês marcaram, como vocês corrigiram na hora que eu divulguei. E acabei de detectar agora onde eu tinha falhado aí na resolução. Então, o gabarito correto na questão 59, código C, a letra C. Questão número 60 fala assim. Um número complexo Z tem um argumento igual a 5π sobre 6 e módulo igual a 6. A sua forma algébrica é igual a quanto? Gente, a forma algébrica de um número complexo é a forma A mais BI. Coeficiente real, coeficiente imaginário. Só que isso aqui é equivalente à forma trigonométrica, que é o módulo de Z que multiplica cosseno de θ, que é o argumento, mais I seno de θ. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Simplesmente substituir aqui para achar a equivalência. Então, vai ficar igual a quanto? Módulo de Z, 6, que multiplica o cosseno de quem? De 5π sobre 6, que é o argumento que ele deu. 5π sobre 6, mais I seno de 5π sobre 6. Lembrando que 5π sobre 6 é um arco que está em radiano. Se você tem dificuldade de trabalhar em radiano, você pode transformar para grau, sem nenhum problema. Lembrando que π vale 180 graus. Então, eu vou ter 180 dividido por 6, vai dar 30. 5 vezes 30, eu tenho 150 graus. Então, na verdade, o nosso θ em graus é 150 graus. Um arco de segundo quadrante. 150 graus vai dar mais ou menos aqui. 150 graus, gente. Quem é o simétrico? Vamos fazer a redução lá no primeiro quadrante. Quem é o simétrico dele lá no primeiro quadrante? O seu suplemento. Vai ser quanto? 30. Então, a nossa referência para achar o cosseno e o seno vai ser 30 graus. Ou seja, vai ser o mesmo valor do cosseno e o mesmo valor do seno. Só muda o sinal. No caso do cosseno de 150, ó, eu vou projetar aqui embaixo, o eixo dos cossenos é esse, vai dar o quê? Negativo. Então, o cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. Vamos lá. Isso aqui vai ser igual, então, ao seguinte. Já vamos substituir agora. Quanto é que é o cosseno, então, de 150, que é o que eu tenho aqui? Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Tem que lembrar daquela tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Só que negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Mais I vezes o seno de 150. Olha só, o seno eu projeto no eixo dos senos, que é o eixo vertical. Quando eu projetar, vai dar no mesmo lugar do seno de 30. Então, o valor do seno é positivo. Quanto é que é o seno de 30? 1/2. Seno de 30 é 1. Faz a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. De cabeça
Tem que saber, Estevam, os ângulos notáveis 30, 45 e 60, a gente aprende desde o início fundamental. Chegou no ensino médio, cara, isso já tem que estar na massa do sangue. Tem que saber. Então, olha só, para a gente finalizar aqui, deixa eu apagar aqui para espaçozinho aqui. Qual vai ser o nosso número complexo na forma trigonométrica? Está multiplicando aqui, ó, propriedade distributiva. 6 dividido por 2 dá 3, então vai ficar menos 3 raiz de 3, mais 6 dividido por 2 dá 3, 3i. Então, isso aqui é o nosso número complexo na forma algébrica. Qual é a alternativa correta da questão 60, código 5, letra A? Letra A. Questão 61, uma questãozinha de trigonometria de arcos côngruos, né? De arcos ali na circunferência trigonométrica. Ele coloca, sejam os arcos 480 e menos 4 pi sobre 3 radiano no ciclo trigonométrico. Esses arcos são tais que ambos estão no... Ou seja, ele quer saber o quadrante e quer saber se eles são ou não côngruos. Gente, como é que a gente faz para determinar aí a posição do quadrante do arco trigonométrico? Lembrando daquele conceito que a origem dos arcos aqui é o ponto 1, 0, sentido anti-horário é o sentido positivo dos arcos e o sentido horário é o sentido negativo. Então, quando eu tenho aqui um arco de sinal negativo, significa que ele saiu da origem dos arcos no sentido horário. Essa é a diferença. Agora, para eu saber a localização do quadrante, eu tenho que lembrar que uma volta completa tem 360 graus, mas que um arco trigonométrico ele pode ter mais do que uma volta. Então, tudo que passa de 360 é o que a gente vai chamar de primeira determinação positiva. Então, olha só. Se a gente dividir 480 graus, que é um arco positivo, ou seja, no sentido horário, por 360 graus, a gente já enxerga facilmente, tem mais de uma volta aqui. É uma volta completa da 360 para 480 sobra quanto? 120 graus. Então, o que é que a gente precisa entender nessa hora? Que eu saí da origem, dei uma volta completa, 360, mais 120, ó. Mais 120, vamos dizer que parou por aqui, ó, 120 graus. Ou 480 graus, que é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque é a extremidade do arco que determina. Então, isso aqui, ó, é côngruo a 480 graus. Beleza? Tem a mesma extremidade. Os arcos pararam no mesmo lugar. Então, 120 graus e 480 graus, do ponto de vista das razões trigonométricas, são iguais. Os ângulos são iguais? São congruentes? Não, são côngruos. Eles têm a mesma extremidade. Eles pararam no mesmo lugar. Entendeu, Estevam? Agora, tranquilo aí, Estevam? Uhum. Agora, menos 4π sobre 3, eu posso transformar em grau também, para facilitar, né? Lembrando que π é 180. 180 por 3 dá 60. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 240 graus. Porque 4 vezes 60 dá 240. Agora, o que é que significa menos 240 graus? Significa que eu vou sair no sentido horário, a partir daqui, ó. Então, eu tenho 90, eu tenho 180, 180 para 240, falta quanto? 60. Ou seja, eu vou rodar até aqui, ó, até o mesmo lugar. Porque 90 menos 30 é 60 graus. Então, parou no mesmo lugar que 480 graus. Então, o que é que eles são? Eles são côngruos. Eles têm a mesma extremidade. Beleza? Um é positivo, o outro é negativo. Nenhum problema, porque ambos pararam no mesmo ponto. Tem a mesma extremidade. É esse o conceito de arcos côngruos. Então, eles são côngruos? São. E estão em que quadrante? Segundo quadrante. Beleza? Então, a alternativa correta da questão 61 é a letra B de bola. Estão no segundo quadrante e são côngruos. Letra D de bola. Já emendando aqui na questão 62, é uma questão, novamente, que usa aí noções de estatística, né? Muito comum na prova da especialista. Ele dá um gráfico aí de consumo, né? Quilômetros por litro, e aí o número de veículos aí que tem esses consumos. Ele fala assim, ó, o gráfico mostra o consumo médio de gasolina em quilômetros por litro dos veículos de uma revendedora de automóveis. Com base no gráfico, é correto afirmar que a quantidade de veículos da revendedora que percorrem 10 quilômetros ou mais com 1 litro de gasolina corresponde a quantos por cento do total de veículos da loja? E aí vem uma consideração importante aí.
Considere que em cada classe o intervalo é fechado no limite inferior e aberto no limite superior. Isso quer dizer o seguinte, esse primeiro limite aqui, ó, vai de 8 até, ou melhor, vai de 6 até 8 exclusive. Entra o 6, pode ser igual a 6, mas não é igual a 8. É maior, faz mais do que 6 km, menos do que 8. O primeiro intervalo. O segundo intervalo, né, de 8 a 10, começa no 8, mas no 10 não entra. É igual a 8, mas é menor do que 10. É isso que ele quer dizer. É fechado no limite inferior e aberto no superior. Não seria fechado em 8 e aberto em 10? Fechado em 8 e aberto em 10. Mas eu estou partindo, é assim, ó, de 6 a 8. Fechado no 6, aberto no 8. Aí, De 8 a 10. Fechado no 8, aberto no 10. De 10 a 12. Fechado no 10, aberto no 12. De 12 a 14. Fechado no 12, aberto no 14. E, finalmente, de 14 a 16. Fechado no 14 e aberto no 16. É isso que significa, tá? Isso vai ser importante, porque aí ele quer saber o quê? O percentual do total de carros que fazem 10 quilômetros ou mais. Ou seja, igual a 10 ou mais que 10. Então, a nossa resposta vai estar onde? Daqui, ó, a partir do 10 para lá. Todos esses daqui. Quantos carros tem aqui, ó? Vamos colocar todos eles. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 10, 12, 14 e aqui tem 8. Qual é o total de carros que eu tenho aqui? A gente vai somar, né? Total de carros. Vamos lá. 12 com 8 dá 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 20, 50. Nós temos 50 carros. Quantos fazem 10 ou mais? 12, mais 14, mais 8. Não é isso? Como ele quer esse percentual, ó, preste atenção, como ele quer esse percentual em relação ao total, aqui em cima eu vou colocar o que eu quero. Ou seja, 12 mais 8 dá 20, mais 14 dá 34 sobre 50. Esse é o percentual. Mas como tem que ser em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 2 embaixo e também por 2 em cima. Vai ficar o quê? 68 sobre 100. 68% é o percentual. E a alternativa correta é a letra C. Questão 62, letra C. A razão entre o perímetro do quadrado circunscrito, ou seja, o perímetro do quadrado que está fora da circunferência, circunscrito a uma circunferência de raio 2, então ele já está informando quanto é o raio da circunferência, e o perímetro do quadrado inscrito a essa mesma circunferência. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, ele quer saber o seguinte: o quadrado circunscrito é maior do que o quadrado que está dentro, né? O menor. O perímetro do maior, 4 vezes L maiúsculo. E ele quer a razão disso aqui, ou seja, a divisão pelo perímetro do quadrado menor, 4 vezes L minúsculo. De cara, eu já vou cortar o 4, o que eu vou calcular é Lzão dividido pelo Lzinho. É isso aqui que a gente precisa determinar. Informação importante, esse raio, ó, eu pego aqui o centro da circunferência, daqui a aqui é raio, daqui para cá também é raio. Circunferência. Esse raio é igual a 2. Agora, vamos lá. Nós temos aqui que determinar a relação entre esses dois lados em função do raio da circunferência. Olha para a figura que fica fácil. Se isso aqui é o centro, eu jogar até lá em cima, eu também vou ter raio. Então, aqui eu tenho raio, aqui eu tenho raio, isso tudo aqui é 2 raios. Quer dizer que L é igual a 2R. Como R é 2, 2 vezes 2 dá quanto, Lzão? 4. Tudo bem? Agora, para achar o Lzinho. Para achar o Lzinho, gente, a gente vai pegar aqui também, ó, o centro. Daqui para lá é raio, daqui para cá também é raio. Só que isso aqui, em relação ao quadrado menor, é o quê? A diagonal do quadrado. Não é verdade? E essa diagonal do quadrado é igual a L raiz de 2. Não é assim? Só que essa diagonal também dá quanto? 2 mais 2. Ou seja, essa diagonal dá igual a 4. Para eu achar o valor de L, basta passar o raiz de 2 dividindo, correto? Então, vai ficar o seguinte, ó, L vai ser igual a quem? 4 dividido por raiz de 2. Agora, o que é que ele quer? Lzão dividido por Lzinho, não é verdade? Olha que delícia, olha para cá. Lzão, 4. Sim ou não? Lzinho, 4 dividido pela raiz de 2. Sim ou não? Teve gente que tem que racionalizar. Calma, vamos fazer a divisão para você ver o que vai acontecer. A magia aqui. Repete a primeira,
E multiplica o quê? Raiz de 2 sobre... Precisou perder tempo racionalizando alguma coisa? Não. Quanto é que deu a razão? Raiz de 2. E aí o gabarito é a letra D de dado. Questão 63, letra D de dado. Continuando aqui, então, na questão número 64 da prova de código 5, temos uma questão de progressão aritmética, ou melhor, progressão geométrica, onde ele fala o seguinte: seja a PG 24, 36 e 54. Ao somar o quinto com o sexto termo, a gente vai obter quanto? Primeira coisa, a gente poder continuar aqui com essa construção é achar a razão, né? E a razão da PG, eu vou dividir o sucessor pelo antecessor. Pode ser 54 por 36 ou pode ser 36 por 24. Vou pegar 36 por 24 aqui, ó. Ambos são divisíveis por 12, então eu posso reduzir isso aqui, ó, simplificando por 12. A razão vai ser quanto? 3 meios. 3 meios é a razão da nossa PG. Então, para eu achar os termos subsequentes, eu multiplico por 3 e divido por 2, ou mais fácil, eu divido por 2 e multiplico por 3. Olha só, PG, para a gente achar aqui os próximos termos. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Só para confirmar, ó, a metade de 36 dividido por 2 dá 18. 18 vezes 3, 54. Então, quem vai ser o quarto termo? 54 dividido por 2, 27. Quanto é 27 vezes 3? 81. Agora, 81 divide por 2? Não. Vai ficar, então, o 2 no denominador. Mas 81 multiplica por 3. Quanto é que dá 81 vezes 3? 243. Lembrando que esse daqui já é o A5, que é um dos termos que a gente quer. O próximo termo é o A6, que ele quer que some o quinto e o sexto termo. A mesma coisa, se eu pegar 243 e dividir por 2, o denominador vai virar quanto? 4, né? Eu vou passar aqui no inverso, né? Vai ficar 2 vezes 2, vai ficar 4. 243 vezes 3, dá quanto? 9, 4 de 12, 12 sobre 1. 729. Não é isso? Eu vou somar esses dois termos aqui, ó. É isso que a questão pede. 243 sobre 2, mais 729 sobre 4. Ora, eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes, o MMC é o próprio 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 243 vai dar 486, mais 4 por 4 dá 1. 1 vezes 729, 729. Somando 486 com 729 vai dar 1.215 sobre 4. Essa é a alternativa correta. Letra C. Questão número 64, uma questão de PG, letra C. Então, na questão 65, ele quer o valor de y, onde y é combinação de n 4 a 4 dividido por combinação de n menos 1, 3 a 3. Lembrando que isso aqui ainda são dois binomiais, né? Isso aqui ainda pode ser representado assim, ó. Binomial n 4 a 4 dividido pelo binomial n menos 1, 3 a 3. Tá? Só para ampliar aí a forma de visão dessa mesma questão. Qual é a formulazinha, né? Y vai ser igual a quanto? Vamos lá. Em cima, combinação de n 4 a 4 é n fatorial, dividido por quem? Por n menos 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Beleza, acabou. Embaixo, n menos 1 fatorial, dividido por n menos 1 menos 3, que vai dar n menos 4, vezes 3 fatorial. Pronto. Lembrando que a gente vai ter aqui uma divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Vamos lá. N fatorial, dividido por n menos 4 fatorial, vezes 4 fatorial, que multiplica quem? O inverso disso aqui, correto? Que vai ficar o quê? N menos 4 fatorial, vezes 3 fatorial, dividido por n menos 1 fatorial. Eu ia fazer direto aqui, mas eu fiz devagarzinho para que todo mundo consiga entender. Olha só, o n menos 4 com n menos 4 a gente vai cortar. Agora, para eu simplificar isso aqui com isso aqui, eu vou ter que desenvolver esse fatorial de cima. Então, o y vai ficar assim. N vezes n menos 1, que eu vou multiplicando pelo antecessor. Aí eu paro no n menos 1 fatorial, porque aí eu já posso simplificar embaixo.
vezes quem ainda? Lá em cima? 3 fatorial, certo? E embaixo eu vou fazer a mesma coisa agora com 4. Eu vou desenvolver 4 vezes 3 fatorial e paro para poder simplificar com 3 fatorial de cima. Vezes n menos 1 fatorial. Aí agora ficou fácil, né? N menos 1 com n menos 1. 3 fatorial com 3 fatorial. Foi o que sobrou? N sobre 4. Essa é a nossa alternativa. N dividido por 4, que está na letra... Questão 65, letra D de dado. Gente, olha que legal essa questão 66, uma questão de função, teoria inicial lá, definição de função. Seja uma função f de A em B, ou seja, conjunto de partida e conjunto de chegada, domínio e contradomínio. O conjunto A é formado por esses 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4. E o conjunto B é o conjunto dos reais. Ele pede para marcar a alternativa que apresenta todos os pontos de um possível gráfico de A, ou seja, de uma relação de função. A única alternativa aí, a forma mais rápida de eu responder, é dizer qual é a alternativa correta e dizer por quê. A resposta é a letra B de bola. É a única possível aí. O que é que a letra B de bola tem em seu conjunto? O conjunto que apresenta na letra B de bola é o seguinte. Vou colocar aqui embaixo. É o conjunto 0, 0, né? Os elementos coordenados 0, 0. 1, 0. 2, 0, 3, 0. 2, 0. 3, 0. E 4, 0. Não é isso? O que está dizendo aqui? Essa relação que está aqui é o seguinte. Ó. 0, 0. Conjunto de partida, conjunto de chegada. 0, 0. 1, 0. 2, 0. 3, 0. 4, 0. A pergunta é, isso aqui caracteriza ou não uma função? Caracteriza. São as duas características de uma função. Primeiro, não pode sobrar elementos no conjunto de chegada. Sobra elemento aqui? Não. Todos os elementos estão alocados aqui. Se você olhar as outras alternativas, vai estar faltando alguém. Então, se está faltando alguém, é porque sobrou elemento aqui, não pode sobrar. Segunda característica, cada elemento se relaciona uma só vez, ou seja, só sai uma seta. O 0 só apareceu uma vez, o 1 só apareceu uma, o 2, o 3 e o 4. Então, isso aqui caracteriza uma função. Conjunto de partida, conjunto de chegada. No conjunto de partida não pode sobrar elementos e cada elemento se relaciona uma só vez. Letra B de bola. Simples assim. Tranquilo? Ah, mas é... Questão 67 fala assim, ó, um cilindro circular reto de 5 centímetros de raio e de 10 centímetros de altura terá toda a sua superfície lateral revestida por uma fita de 5 centímetros de largura, que é essas fitinhas aqui que ele destacou. Tá vendo? 5 centímetros, 0,5 centímetros de largura, como mostra essa figura. Aí ele fala, considerando π igual a 3,14, e que não haverá sobreposição de fita, ou seja, você vai colocar uma do lado da outra certinha para não perder nada, né? Para poder dar certinho a conta. Será necessário uma quantidade mínima de quantos metros de fita para produzir essa tarefa? Olha só o que é que a gente vai ter que entender. Essa fita ela vai envolver todo o cilindro, não vai? Então, ela vai pegar o que a gente chama de superfície lateral do cilindro. E a gente viu isso aqui nas aulas, né? A superfície lateral ela é feita através do que a gente chama de planificação do cilindro. Eu tenho aqui a base superior, tenho aqui a base inferior, e é essa área aqui a superfície lateral. Bom, esse comprimento é o comprimento da própria circunferência que estava fechada. Quando eu vou abrir, isso aqui vale quanto? 2 vezes π vezes R. E essa altura aqui é a altura do próprio cilindro, que no caso eles falaram que era quanto? 10. Beleza? O que é que eu preciso entender? Quantas fitas, né, quantas voltas eu vou dar até cobrir toda a altura do cilindro? Então, aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou ter a altura total aqui é 10 centímetros e cada fitinha vai ter o quê? 0,5, correto? Então, a quantidade de fitas, o número N de fitas, de voltas que eu vou dar, N voltas, né? Vou colocar assim, para você não... N voltas. Então, qual vai ser esse número N? Vai ser os 10 dividido por 0,5. Vai dar quanto? 20. Então, eu vou ter 20 voltas. Vai dar 20 voltas no meu cilindro. Só que cada volta vai medir quanto? Cada volta vai medir exatamente o comprimento da circunferência, que é isso aqui, 2πr. Como o R ele falou que é 5, então eu vou ter 2 vezes 5 vezes o π que ele mandou usar 3,14 mesmo.
Ou seja, 10 vezes 3,14 vai dar quanto? 31,4 o quê? Centímetros. Espera, eu me perdi naquela parte. Ele deu 20 voltas. Vai dar 20 Então voltas. seria 20 vezes Só que 2. cada volta tem quantos centímetros? Cada volta vai ter 31,4 centímetros. Vai ser 20 voltas assim. Isso aqui é uma volta. Isso aqui tudo é uma volta. Isso aqui é outra volta. Então vai ter 20. Mas cada uma volta tem quantos centímetros? É exatamente o tamanho da circunferência. Ah, sim, 2. Tá. Entendeu? Uhum. Então, cada volta, aí, ó, vai. cada volta terá, são 20. Cada volta tem 31,4 centímetros. Então, qual vai ser o comprimento da fita toda? O comprimento da fita toda será 20 vezes 31,4. Correto? Não? Não, esquece, não olha para a alternativa, não. Olha para a questão, entende a questão. Ele quer saber o comprimento que eu vou ter da fita toda. Para usar a fita toda, eu vou dar 20 voltas e cada volta tem 31,4. Então, qual é a metragem que eu vou gastar? A metragem total, o tamanho da fita toda. É a metragem total. Vai ser 20 pedaços de 31,4 centímetros. Sim ou não? Bom, esse zero aqui vai deslocar a vírgula para lá, não vai? Vai ficar 314. Vezes 2 vai dar o quê? 628 o quê? Centímetros. Essa é a resposta. Porém, a resposta está em metro. Então, eu tenho que transformar de centímetro para metro. Cada metro tem 100 centímetros. Então, eu vou dividir por 100. Logo, isso aqui é igual a 6,28 metros. Qual é a alternativa que tem exatamente isso? B. Letra B de bola. Disfarce que eu não vi que era para converter. Seja ABC um triângulo retângulo em A, tal que B igual a 60 graus. Se o perímetro do triângulo é 9, que multiplica a rede 3 mais 1, a hipotenusa mede quanto? Então, todas as informações eu já materializei aqui. Um triângulo retângulo, o B é 60 graus, então 90 graus, 60 graus. É óbvio que a gente já sabe que o ângulo de vértice C vai ser 30 graus, né? O que mais? Ele falou que o perímetro, né, que a gente representa por 2P é 9 que multiplica a raiz de 3 mais 1. Quer saber que é a hipotenusa que eu estou chamando de A. O que é que a gente precisa lembrar, que eu já fiz aqui esse macete várias vezes, é o famoso triângulo egípcio. O que é que tem? Todo cateto oposto a 30, ele é o quê? A metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa é A, a metade da hipotenusa vai ser o quê? A sobre 2. Beleza? E o oposto a 60 graus também é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Eu poderia, óbvio, colocar aqui 2A e aqui ficaria A e aqui 2A raiz de 3. A raiz de 3. Mas eu quero deixar materializado de que os catetos são a metade da hipotenusa. Então, essa figura, dessa forma, representa isso de uma maneira melhor. Para você não esquecer isso aqui. Aí, o que é que acontece? O perímetro é a soma de todos os lados. Vai dar 9 raiz de 3 mais 1. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar a hipotenusa mais os dois catetos. A mais A sobre 2, mais A sobre 2, raiz de 3. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 9 raiz de 3 mais 9. Não sei se vocês perceberam, foi o que eu fiz. Eu já multipliquei aqui já. E preste atenção que eu vou dar um pulo do gato aqui rapidinho para a gente não perder tanto tempo fazendo essas contas, tá? Você concorda que eu posso multiplicar todo mundo por 2 agora? Para eliminar esse denominador? Só que aqui vai ficar o quê? 2A mais A raiz de 3 mais quanto? 18 raiz de 3 mais 18. Correto? Por favor, preste atenção que o pulo do gato vai vir agora. Quanto é 2A mais A? 3A. Então, olha só. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui é a raiz de 3 mais 3A, certo? Que é igual a quanto? 18 raiz de 3 mais 18. Certo? Olha que legal. Se você observar, ó, 3A, 18. Qual o valor de A? 6. Certo? Calma aí que não deu certo, não. A é 6? Não. Até porque é o seguinte, olha só que confusão. 18 raiz de 3 com A raiz de 3, como é que pode 3A ser 18 e ao mesmo tempo A ser 18? Não deu certo.
Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque teve aluno que fez exatamente isso, tá? Mas ainda bem que você não vai ter alternativa para marcar isso, tá? Então, não é tão simples assim. Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui, então? Vai ficar assim, ó. 3A mais A raiz de 3 é igual a 18. Vou colocar já o 18 em evidência para ganhar tempo. Raiz de 3 mais 1. Sim ou não? Coloco o A em evidência aqui também. O que vai ficar aqui? 3 Mais raiz de 3. Isso é igual a 18, que multiplica raiz de 3 mais 1. Concorda que se eu quiser achar o valor de A, eu tenho que passar isso aqui que está multiplicando e dividindo? Então, qual vai ser o valor de A? 18, que multiplica o quê? Raiz de 3 mais 1, sobre quanto? 3 mais raiz de 3. Ou seja, eu tenho aqui o nosso segundo caso de racionalização. Nós vamos forçar aqui um produto notável para eliminar esse radical, multiplicando pelo conjugado, né? Ou seja, por 3 menos raiz de 3 em cima e 3 menos raiz de 3 embaixo. Beleza? Qual vai ser o nosso valor de A aqui? Boa. Jogar para o outro lado, né? Fazer essa continha aqui para a gente... E tem gente que tem dificuldade exatamente nessa parte algébrica aqui agora, da multiplicação com radicais. Então, vamos lá. O nosso valor de A vai ser igual ao seguinte, ó, gente. Nós vamos usar aqui a propriedade distributiva. Vamos multiplicar raiz de 3 vezes 3, raiz de 3 vezes menos 3, e depois 1 vezes 3 e 1 vezes menos raiz de 3. Então, vai ficar 18, que multiplica todo esse produto que a gente falou aqui agora. Raiz de 3 vezes 3, vai dar o quê? 3 raiz de 3. Agora, raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Primeiro que mais com menos vai dar menos. E 3 vezes 3 vai dar 9. Raiz de 9 é 13. Então, na verdade, ficou menos 3. 1 vezes 3 agora. Mais 3. Que já vai cortar aqui, ó, já vai dar 0. E 1 vez menos raiz de 3 vai dar menos raiz de 3. Isso em cima. Embaixo é exatamente o produto notável. A mais B vezes A menos B. Produto da soma pela diferença. É igual aqui embaixo. O quadrado primeiro menos o quadrado segundo, ou seja, 3 ao quadrado, menos a raiz de 3 ao quadrado, que vai cortar aqui o expoente com o índice do radical. Qual vai ser o valor do nosso A? Oi. 3 mais raiz de 3 vezes 3 Menos raiz de 3. Quadrado primeiro, 3 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. que dá... verdade, eu estou viajando. 18. Ó, menos 3 mais 3 dá 0. 3 raiz de 3 menos raiz de 3 vai dar 2 vezes raiz de 3. Lá em cima. E embaixo vai dar quanto? 9 menos 3 dá 6. Quanto é 18 por 6? 3. 3 vezes 2, o valor de A é 6 raiz de 3. Aí sim, você vai ter a alternativa correta, que é a letra D, de delícia. Questão número 69, na verdade, é uma questão de função quadrática, né? Ele coloca assim, uma bola é lançada verticalmente para cima. Se sua altura h em metros em relação ao solo, t, após o lançamento, t segundos, né, após o lançamento, considerado t entre 0 e 4, pode ser calculada por altura igual a menos t ao quadrado mais 2t mais 8. Então, a altura máxima atingida pela bola é igual a quanto? Se fosse questão de física, a gente colocaria lá a velocidade, né? É igual a 0, né? E aí você vai achar aí. Porém, isso aqui é uma questão de função quadrática, porque a trajetória percorrida, né, por essa bola que foi lançada vai ser uma parábola, né? E aí, a altura máxima que ela vai atingir é exatamente o ponto máximo y vértice. Então, o h que a gente quer aqui é o valor de y vértice, que é igual a quanto? Menos delta sobre 4a. Beleza? Essa é uma maneira de achar isso aqui. A outra maneira é achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e substituir esse valor no y, né? Para achar o valor de y. Tem duas maneiras de você achar. Pelo menos delta sobre 4a, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o valor de quem? De delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a, como b é 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1. Não é isso? Vezes o c, que é 8.
Então, o nosso delta vai ser igual a 4, menos por menos vai dar mais, 4 vezes 8, 32, 4 mais 32, o delta é igual a 36, um quadrado perfeito, inclusive. Então, o nosso y vértice vai ser igual a menos 36, que é menos delta, dividido por 4 vezes a, que é menos 1. E aí, teremos menos por menos vai dar mais, 36 por 4, 9 é a nossa resposta. Gabarito correto, letra C. Tá? Só queria mostrar que dá para fazer também pelo x do vértice, que é a média aritmética das raízes, né? O nosso x do vértice aqui vai ser igual a menos o b é 2, dividido por 2 vezes menos 1. Então, vai achar aqui, ó, menos 2 dividido por menos 2, que é igual a 1. Esse é o valor do x do vértice que está nesse intervalo realmente, entre 0 e 4. O que é que eu faço agora para achar a altura máxima? Volto lá em cima com o valor de t. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 8. Vai dar quanto aqui? Ó? Menos 1 mais 2, né? Vai dar 1. 1 mais 8 é igual a 9, realmente. Tá? Só para confirmar isso aí. Já emendando aqui, vou fazer a número 70, que também é uma questão de função, que pode ser vista também como estudo da reta. Ele dá aqui duas coordenadas de 2 pontos. Ó. O A é 3, 5 e o B é a coordenada 6, menos 1. O ponto de abscissa 8 pertence a R, pertencente a R, né, que é a reta, possui ordenada igual a quanto? Ou seja, o coordenado 8y. Qual é o valor de y? Para eu saber o valor de y, gente, a gente precisa achar o quê? A lei de formação lá da nossa função ou a equação da reta, né? Que é y igual a ax mais b. Se é uma reta, essa é a sua lei de formação, essa é a sua equação. O que é que a gente pode fazer? Substituir os valores de x e y nessa estrutura algébrica, montando um sistema para achar o valor de quem? Coeficiente A e coeficiente B. Essa é uma maneira de fazer. Vou montar aqui essa maneira de fazer que é a mais trabalhosa. Olha só. No lugar de y, coloca 5. No lugar de x, coloca 3. Então, vai ficar o quê? 3a mais b igual a 5. E faz a mesma coisa aqui. Ó. No lugar de x, coloca 6. No lugar de y, coloca menos 1. Então, vai ficar o quê? 6a mais b igual a menos 1. Aí, resolve aí, ó, e acha o valor de A e de B. É uma maneira. Qual é a outra maneira que eu gosto sempre de indicar você para fazer? Até para você se acostumar com isso aqui. Achar direto o coeficiente A através de ΔY sobre ΔX. Tá? E aí, a gente vai fazer realmente a diferença do Y e do X. Eu posso pegar aqui primeiro o Y. 5, menos o outro Y, quem é? Menos 1. Menos 1. Agora eu vou para o X. Vem para aqui primeiro. 3 menos, quem é o outro X? Menos 6. Quanto é que vai dar isso aqui, gente? Olha só que legal. Menos por menos dá mais. 5 mais 1, 6. 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, qual é o valor do nosso coeficiente angular? Menos 2. Se você fizer pelo sistema, você vai achar a mesma coisa. Então, a nossa equação da reta ela é y igual a menos 2 vezes x mais b. Concorda que ainda falta achar o valor de b? Como é que eu vou achar o valor de y? Eu vou colocar o valor de x aqui, 8, mas como é que eu vou achar y se eu não sei quem é b? Como é que eu faço para achar b, então? Eu achei o a. Para achar o b, você substitui qualquer um dos valores, você vai achar o valor de b. Se você tem aqui, ó, esse primeiro coordenado, y é 5. Então, 5 é igual a menos 2 vezes quem? Quem é o x? 3. Mais b. Isso aqui, ó, vai dar menos 6, não vai? Se eu jogar para cá, ele vem como? Então, 5 mais 6 é igual a b, ou seja, b igual a 11. Finalmente, a nossa lei de formação completa agora é menos 2 vezes x mais 11. Aí, agora eu tenho o valor de x igual a 8, vou achar o valor de y. Qual vai ser o valor de y que ele quer? Menos 2 vezes 8 mais 11. Qual vai ser o valor de y? Quanto é menos 2 vezes 8? Menos 16. Quanto é menos 16 mais 11? Menos 5 é o valor de y que ele quer, a ordenada que ele quer. Ou seja, a alternativa correta da questão 70 é a letra D de dado mais uma vez. Professor, Seja ABC um triângulo tal que A igual a 60 graus, conforme a figura. Então, ele deu essa figura. Tem-se que FD igual a quanto? Então, FD é esse segmento bem aqui. Ele só quer saber esse tamanhozinho bem aqui. Ó. FD.
Esse ângulo aqui é 60 graus. Tá? Então, aqui eu tenho 6 e 6, logo isso aqui é uma mediana. 3 e 3, isso aqui também é uma mediana. Mas olha que legal. Se isso aqui é 3, ou melhor, 6, isso aqui é 6, eu tenho um triângulo isósceles, sim ou não? Então, se aqui esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, como aqui é 60, está faltando 120. Como eles são iguais, vai ficar o quê? 60 e 60. Ou seja, eu tenho, na verdade, um triângulo equilátero. Isso aqui tudo, na verdade, vale quanto? Então, CD é igual a 6 também. Triângulo equilátero. Bom, isso aqui é quanto? 120 graus. Mas se isso aqui é 6, isso aqui é 6, esse ângulo é igual a esse ângulo todinho também. É ou não é? Ó, 6 e 6. Então, triângulo isósceles de novo. Ou seja, 120 falta 60. Dividido para 2 vai ficar quanto? 30 graus aqui e 30 graus aqui tudo. Beleza? Aí vem a magia da questão agora. Primeira coisa que eu observo, 60 mais 30, esse ângulo, na verdade, esse ângulo é um ângulo 90 graus. Ou seja, eu estou diante de um triângulo retângulo. E olha que legal, a hipotenusa vale quanto? 12. E esse cateto, AC, vale 6, que é a metade da hipotenusa. Por quê? Porque está oposto a 30. Então, eu já posso, inclusive, brincar aqui, dizer que BC é igual a quanto? 6 raiz de 3, porque é oposto a 60. E o oposto a 60 é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Não precisa para a questão, é só para a gente florear. Só que aqui tem uma coisa interessante. Você consegue perceber que CD é mediana? Sim ou não? Sim. Uma informação importante, que eu não sei se vocês sabem, já anota aí. Toda mediana relativa à hipotenusa é igual à metade da hipotenusa. Toda mediana relativa à hipotenusa, ou seja, no fundo de um triângulo retângulo. Toda mediana que sai relativa à hipotenusa, que sai do ângulo reto, ela é a metade da hipotenusa. A hipotenusa mede quanto? 12. Quanto é que vale essa mediana, então? 6. E é verdade, a gente já tinha descoberto que ela vale 6. A metade da hipotenusa. Essa é uma informação que, se você não soubesse desse jeito, ela ia ajudar. Toda mediana relativa à hipotenusa é a metade da hipotenusa. Só que é o seguinte, CD é mediana e BE também é mediana. Olha para a figura. BE também é mediana. Não é verdade? Então, você concorda que F é o ponto de encontro das medianas? Sim ou não? Como é que chama-se o ponto de encontro das medianas? baricentro. É o baricentro, é o ponto G. Ponto de encontro das medianas. Ou seja, é o ponto G. Tá? Se esse ponto aqui é o ponto G, é o baricentro, o que é que acontece? Coloca aqui, baricentro, né? Ponto de encontro das medianas. A gente tem uma relação muito interessante que a gente aprendeu. Todo baricentro divide a mediana em 2 segmentos, onde um é o dobro do outro. Um é 1/3 da mediana e o outro vale 2/3 da mediana. Então, do baricentro ao vértice é uma coisa, do baricentro ao lado é outra coisa. À medida que vai do baricentro ao lado, é 1/3 da mediana toda. Quanto é a mediana toda? 6. Quanto é 1/3 de 6? 2. Gabarito correto, letra A. Questão número 72. A última questão da prova, mais uma questão de geometria espacial, e ela fala o seguinte. A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo. Opa! A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo. A face de um cubo é um quadrado, né, gente? O cubo é formado por 6 quadrados. Então, se a base da pirâmide é a face do cubo, quer dizer que essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrada. Eu tenho uma pirâmide quadrada ou quadrangular regular. Bom, continuando. Se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é 2 vezes A ao cubo, ele quer saber quanto é que é essa altura da pirâmide. Vamos lá. O volume do cubo é A ao cubo, não é isso? E o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Não é isso? Só que ele disse que a base da pirâmide é a face do cubo, ou seja, é um quadrado do lado A.
Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar A ao quadrado vezes a altura sobre 3. Correto? Beleza, esse é a nossa pirâmide aí, porque ele falou que a base da pirâmide é a face do cubo. Ou seja, é um quadrado de lado A. Então, a área dele é A ao quadrado. O que mais que ele disse? Somando o volume do cubo com o volume da pirâmide vai ser igual a 2 vezes A ao cubo. Então, somando A ao cubo mais A ao quadrado vezes H sobre 3, isso vai ser igual a quanto? 2 vezes A ao cubo. Se eu jogar esse A ao cubo para lá, ele vai subtraindo, não vai? A gente vai ficar com o seguinte, A ao quadrado. É subtraindo. Subtraindo. Vou passar subtraindo. A ao quadrado vezes H sobre 3 vai ser igual a quanto? 2A ao cubo menos A ao cubo vai sobrar A ao cubo. Meio pelos extremos agora. O denominador aqui é 1. Multiplicação cruzada, né? Isso aqui vai sair o seguinte, ó. A ao quadrado vezes H vezes 1 vai dar A ao quadrado vezes H. Igual a quem? 3 vezes A ao cubo. Ele quer saber na questão quem é o valor de H. Então, esse A ao quadrado está multiplicando, vai passar o quê? Então, quem vai ser a altura que ele está pedindo? Vai ser 3 vezes A ao cubo, dividido pelo A ao quadrado, que passou dividindo. Vai ser divisão de potência de mesma base, vai dar o quê? 3 vezes A. Então, a altura é 3 vezes o quê? A aresta do cubo. Aí, na questão, ele coloca assim, ó. A altura da pirâmide é o dobro da aresta, o triplo da aresta, a metade da aresta ou terça parte da aresta? O triplo, né? 3 vezes a aresta. Portanto, o gabarito da questão 72 é a letra B de bola.